Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? Teacher Carlos speaking, é o professor Carlos aqui. And let's start our English class. Bora iniciar aqui a nossa aula de inglês, ok? Então se organizem aí, peguem todo o seu material, sentem em algum lugar confortável, tranquilo, silencioso, para que vocês possam fazer aqui as atividades que eu vou propor, ok? Bora ver os nossos objetivos da aula de hoje? Leitura e interpretação, ampliação de vocabulário. Reparem que ampliação de vocabulário é em toda a aula, e é mesmo. Porque uma vez que a gente está lendo, que a gente está interpretando, que a gente está escrevendo, praticando, a gente está aprendendo palavras novas, tá ok? E no que diz respeito à questão gramatical, nós vamos começar a falar aqui sobre as condicionais. O foco da aula de hoje é na primeira condicional, no total de 3, ok? Bora lá! Vocabulary, como eu disse, vamos ampliar nosso vocabulário, ok? Number 1. Write the names of the sports next to the right pictures. Escreva o nome dos esportes próximo das suas imagens. Nós temos aqui os esportes: scuba diving, soccer, volleyball, snowboarding, basketball e skydiving. Claro que vocês não têm a imagem no caderno de vocês, mas organizem de modo a deixar as palavras aí, nem que você deixe um espaço para depois colocar a tradução. Para fazer essa atividade, começa por eliminação. Vai naquela que você já sabe, tá ok? Nas outras, através da imagem, tentem buscar alguma dica. Ou então, as palavras que foram juntadas ali para formar uma só. Isso vai ajudar, eu tenho certeza, tá bom? Já volto para corrigir. Vamos corrigir? Vai aparecer aqui logo de cara todas as palavras aqui perto das imagens, mas daí a gente vai vendo uma a uma, olha só. Quando eu falei sobre eliminação, acho que 3 aqui, logo de cara, a gente já consegue eliminar, né? Que seria soccer, que normalmente todo mundo sabe, mas mesmo assim as outras 2 são mais fáceis ainda, né? Basketball e volleyball, porque são muito parecidas. Beleza. Vamos pensar aqui em snowboarding. Se você já sabia que a palavra snow significa neve, então aqui a imagem já é bem autoexplicativa e o esporte em si, snowboarding, tá bom? Skydiving. Sky é céu. Beleza, então você também já consegue chegar à conclusão aí da palavra correta. Skydiving, tá? E o scuba diving, que seria mergulho. Essa daqui talvez poderia... A não ser que você já... Peraí, dive vem do verbo mergulhar. Então você já conseguiria chegar a alguma conclusão, tá bom? Então aqui são as respostas. Ó, atenção para a pronúncia, pessoal. Scuba diving, soccer, snowboarding, skydiving, volleyball and basketball. Ok?
Let's move on. Before reading, antes da nossa leitura, eu tenho aqui 4 perguntinhas para que vocês respondam de forma pessoal. Então, cada um com a sua, tá bom? Em inglês, hein? Number 1. Do you like to play sports? Você gosta de praticar esportes? Tenta dar uma resposta completa, tá? Number 2. What is your favorite sport? Qual é o seu esporte favorito? 3. Do you watch sports on TV? Você assiste esportes na TV? 4. What sport don't you like? Qual esporte que você não gosta? Respondam aí, pessoal. Bora praticar. Já volto. São respostas pessoais, né? Mas de qualquer forma eu vou mostrar aqui para vocês algumas possibilidades, como que você poderia responder. Do you like to play sports? Você gosta de praticar esporte? Se yes, I do or no, I don't. Então lembra, né? Assim como a número 3, né? Do you watch sports on TV? Você assiste esportes na TV? Yes, I do, no, I don't. Se a pergunta foi feita com o do, na hora de você dar uma resposta curta, você usa o do e o don't na negativa. Se for para dar uma resposta completa, então na afirmativa, tira o do fora. Então, do you like to play sports? Yes, I like to play sports. Na negativa, você mantém o don't. No, I don't like to play sports. Veja o número 3. Yes, I watch sports on TV. Se fosse negativa, no, I don't watch sports on TV. Number 2, what's your favorite sport? Qual é o seu esporte favorito? My favorite sport is volleyball. Meu esporte favorito é o vôlei. Ou você colocava it's volleyball. Tanto faz, ok? E number 4, what sport don't you like? Qual que você não gosta? I don't like basketball. Então tu começa assim, I don't like, e aqui você colocaria o esporte que você não gosta, ok? Alright, let's move on. Bora para o nosso reading. São 2 slides, se não me engano, que eu dividi, tá bom, gente? Não é tão pequenininho assim, não. Bom, o título dele é What you need to know before going scuba diving. O que você precisa saber antes de fazer mergulho, tá bom? Bora ler. Getting a dive certification is easier than it may seem. If you want to practice this sport, you will have to be 12 years old and also you must be in good health condition. Para tirar a certificação desse esporte é mais fácil do que parece.
Se você quer praticar esse esporte, você terá que ter 12 anos de idade, ou seja, menos que isso não, né? De 12 para frente. E também você precisa estar em boas condições de saúde, ok? Seguindo. If you hadn't gone scuba diving before because it would have been a dangerous sport, you're wrong. If your friend were a good instructor, you would be able to start your adventure right now. You will have to take a 3 or 4 day course and then just find the perfect place to go scuba diving. Se você não fez o scuba diving porque você pensava que era um esporte perigoso, você está errado. Se seu amigo fosse um bom instrutor, por exemplo, você já seria capaz de começar a sua aventura agora. Você terá que fazer um curso de 3 ou 4 dias e então basta procurar o lugar perfeito para fazer o scuba diving. Então é mais simples do que se parece, né? E uma grande experiência. Beleza. Tenho aqui 4 perguntas sobre o texto que a gente acabou de ler. Respondam em inglês. Number 1. How old must you be to go scuba diving? Quantos anos você deve ter para poder fazer? 2. Can you go diving if you have health problems? Você pode mergulhar, fazendo mergulho se por acaso você tem problemas de saúde? 3. Should you practice this sport alone? Você deveria praticar sozinho esse esporte? 4. How long does a course take? Quanto tempo dura o curso? Respondam aí em inglês. Já volto para corrigir. Vamos corrigir então a nossa interpretação, pessoal? Vamos lá. How old must you be to go scuba diving? 12 years old. Number 2. Can you go diving if you have health problems? No, I can't, because you have to be in good health condition. Tem que estar em boas condições de saúde para fazer. 3. Should you practice this sport alone? No, I shouldn't, because you need an instructor. Você precisa de um instrutor junto. 4. How long does a course take? 3 or 4 days. Um curso leva de 3 a 4 dias. Ok? Alright, let's move on. Language in use. Vamos falar agora um pouco sobre a nossa primeira condicional, ok? Aqui eu tenho uma frase de acordo com informações do texto. Observem aqui, olha só. If you want to practice this sport, you will have to be 12 years old. Se você quer praticar este esporte, você terá que ter 12 anos de idade. Essa frase está na primeira condicional, a famosa first conditional.
A primeira condicional, ela é usada para falar sobre possíveis ações no presente ou no futuro. O que eu quero dizer? Repara na tradução da frase. Se você quer praticar este esporte, você terá que ter 12 anos de idade. Então, repare que aqui a gente tem uma ideia de condição, né? Se você quer fazer o esporte, tem uma condição, né? Então, uma condição, alguma coisa que depende de acontecer para que no futuro ou no tempo presente mesmo aquela ação então aconteça, tá? Qual é a estrutura dessa condicional? Quando a gente fala de condicionais, a gente sempre vai ter duas frases separadas por vírgulas. Vale ressaltar que, se porventura você inverter a ordem das frases, você tira a vírgula fora, que se quiser você pode começar aqui, ó. You will have to be 12 years old if you want to practice this sport. Então, se você inverter, daí tira a vírgula fora. Se você começar pela frase do if, você mantém a vírgula. A frase com if, o if que significa se, sempre vem no presente simples, aqui o verbo está no presente, e a frase seguinte com will, indicando o futuro. Bora ver mais exemplos aqui, ó. If it rains, I won't go to the park. Se chover, eu não irei para o parque. If I study today, I'll go to the party tonight. Se eu estudar hoje, eu irei para a festa de noite. Próxima. If I have enough money, I'll buy some new shoes. Se eu tiver dinheiro suficiente, eu comprarei alguns tênis novos. Aqui está abreviado, olha, é o will, tá? É o mesmo que o will. She will be late if the train is delayed. Ela se atrasará se o trem estiver atrasado. Aqui está invertido. Repare que eu tirei a vírgula. Próximo. She will miss the bus if she doesn't leave soon. Ela perderá o ônibus se ela não sair logo. If I see her, I'll tell her. Se eu a ver, eu falo com ela. Então, pessoal, tudo que está em azul são as frases com if, que os verbos estão no presente. Ou a outra frase que está em roxo ali são os verbos com will, no futuro, seja negativa ou seja afirmativa. Entendido, pessoal, a primeira condicional? Bora praticar. Complete the sentences using the words. Eu quero que vocês completem as frases aqui com o que está em verde aqui em cima. Reparem que eu só tenho duas lacunas, mas aqui eu tenho 3 alternativas. Uma vai ficar de fora. Leia com calma e escrevam aí a resposta correta que eu já volto para corrigir. Vamos corrigir, pessoal? Vamos lá. Então, é um diálogo, né, da letra A entre a Eva e a Sue. A Eva fala assim, quer ver? I don't know what happened to the bag borrowed from Joe. What will she say if you don't find it? I suppose she'll be very annoyed. A Eva fala, eu não sei o que aconteceu com a bolsa que eu peguei emprestada com a Joe.
Daí a Sue pergunta, o que ela dirá se você não encontrar a bolsa, né? Então repare que aqui, olha, if you don't find, eu tenho a frase com if, o verbo está no presente, ó, don't find, está na negativa. E a outra will, what will she say? O que ela dirá? Está no futuro. I suppose she'll be very annoyed. Eu imagino que ela vai ficar muito irritada, tá? B, é uma fala, né, um diálogo entre o Tim e a Anne. O Tim começa, I'm thinking of applying to do my master's abroad. Really? What will it cost if you do that? About 15,000 euros, I think. O Tim fala assim, quer ver? Eu estou pensando em fazer o meu mestrado no exterior. Sério? Quanto que vai custar se você fizer isso? Então repare, if you do that, se você fizer, o verbo está no presente e a outra frase com will. Quanto que custará? Né? Indicando o futuro. Daí em torno de 15 mil euros, eu acho. Tá? Foi a resposta dele. Beleza? Temos mais o que praticar aqui, hein? No nosso quiz, dá uma olhada. Eu tenho 2 frases, tá? E as suas respectivas alternativas. São situações aqui de condicional, da primeira condicional. Pense na regra. Frase com if, verbo no presente, a outra frase com will, indicando o futuro. As frases podem estar invertidas. Que não, é o caso aqui da segunda, tá bom? Façam aí que eu já volto para poder corrigir. Corrigindo, vamos ver? Número 1. If she doesn't wake up early, she will miss the bus. Por que a alternativa correta é a letra B? Porque a primeira frase é a frase com if, tá? Tem que estar no presente, tá? E a outra com will no futuro, beleza? Segunda. I will go to the beach if it doesn't rain. Eu irei para a praia se não chover. Repare que aqui eu inverti, portanto, tira a vírgula fora. Então, a primeira frase com will. Mas como é que eu sei, professor? Gente, se você reparar, a segunda frase, a frase com if, já está no presente. Então, é a primeira condicional, tá? Would. Deixa para a gente conversar depois, quando a gente chegar na segunda condicional. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Corrigido. Eu vou parando por aqui, hein? O que a gente conversou hoje? Né? Ampliamos o nosso vocabulário referente aos esportes, fizemos leitura e interpretação de texto sobre o scuba diving e conversamos um pouco sobre a primeira condicional. Tá ok? É isso aí então, pessoal. Bons estudos para vocês. Revejam todo esse material se preciso for. Tirem suas dúvidas, não deixem acumular. Bye bye. See you next class.